A busca incessante do ser humano de suprir suas carências, suas vontades, desejos, e a sexualidade, como está muito aberta hoje, inclusive na mídia, traz essa consequência da pedofilia, por exemplo, ou de um abuso sexual na infância. E isso pode acontecer, inclusive, com o próprio pai ou a própria mãe fazendo com o próprio filho. Então, o que traz essa consequência? Essa busca incessante do ser humano de suprir algo, suprir alguma coisa que é o desejo, que ele quer algo para a vida dele. E, às vezes, aquela criança se torna um estorvo para ele. Então, o que acontece? Por que ele provoca esse estupro ou esse abuso sexual na infância, com o próprio filho, às vezes? Porque ele está incutido uma raiva, um ódio, dele ter que ter assumido aquela responsabilidade e ele não trabalhou isso como equilíbrio, então aquilo se torna um estorvo para ele. Então ele precisa machucar de alguma forma, porque ele não consegue aceitar a própria responsabilidade do afeto. E também existem outras causas, como por exemplo, ele pode ter sido abusado também. Então é uma complexidade emocional grave e dentro desse processo tem um karma espiritual também que provoca essa situação do abuso sexual para a criança. No caso do abandono, provavelmente você fez algo de escravidão. Você escravizou pessoas em outra vida e talvez você está abandonado nesta passagem. Quando o ser humano faz o abandono desta criança, no caso, o que abandonou e não o que foi abandonado, simplesmente porque esta pessoa não teve discernimento do erro que ela cometeu em outra vida. Por isso não cria-se o vínculo do afeto necessário ao amor. Nos tempos atuais, que eu costumo dizer do mundo moderno, houve uma banalização do afeto, sabe? Então, o que está acontecendo com o ser humano na Terra? No caso de um pai, quando abandona o filho em uma separação conjugal, simplesmente ele vai buscar aquela busca incessante, ele busca dentro da interiorização dele uma nova vida, uma nova situação. E ele vive um glamour, como se fosse a liberdade de novo. Um menino jovem, vou buscar a caça, né, do afeto ou da sexualidade. E ele acaba se desprendendo de fato da questão de ser pai. Isso é totalmente errado na questão espiritual, porque ele só jogou para a vida material dele. O mundo moderno, infelizmente, contribui muito para essa história. É complicado dizer que isso esteja taxado para todos, mas a grande maioria dos homens, infelizmente, ainda praticam essa história. A mulher é mais difícil, ocorre, mas muito mais existe afeto com a condição de mãe do que com o pai. Porque o pai está buscando esse glamour, a nova mulher, os novos filhos, a nova situação financeira e outras coisas de responsabilidade que ele deveria ter assumido não só como a pensão alimentícia ou um presente bem caro. Hoje dá-se presente e não busca o afeto. É a pior coisa que existe.